Olá, pessoal. Vocês sabiam que o método sublist pode acabar deixando a aplicação de vocês sem memória disponível, causando o famigerado out of memory error? Então, nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês como pode acontecer esse problema, como é fácil, na verdade, de acontecer e como resolver esse problema, tá? Então, eu vou mostrar aqui um código bem simples que eu criei, tá? Só para exemplificar esse problema. Então, aqui a gente tem uma lista de listas, tá? Chamada data. Aqui a gente vai ter um loop que vai iterar 1000 vezes. Dentro deste loop, a cada iteração eu vou criar uma lista com 500 mil inteiros. Vou mostrar na tela o tamanho em megabytes desse list de inteiros, tá? E eu vou usar um data add, data add aqui, para adicionar apenas o primeiro elemento dessa lista de 500 mil elementos. Tá? E com isso eu vou utilizar o método sublist para fazer isso, para pegar o primeiro elemento e criar uma sublista, né? A partir da lista original de 500 mil elementos. Tá? Então aqui eu dou um thread sleep só para a aplicação esperar um pouquinho antes de imprimir o uso de memória naquele instante que a aplicação está executando a iteração do loop. Tá? Então eu vou dar um play aqui só para mostrar o problema acontecendo. Tá? Então o que a gente consegue ver aqui é que a porção, nossa, já quebrou aqui, o uso de memória aqui eu limitei a 200 a memória em megabytes para essa aplicação. Ele atingiu bem rápido aqui os 200 MB, porque a lista de 500 mil elementos tem 8 MB. Tá? Então a porção da memória utilizada foi aumentando e o garbage collector não conseguiu liberar essa memória. Então vamos olhar em mais detalhes aqui o código dessa lista de 500 mil elementos. Por que o garbage collector não consegue liberar essa memória? Então aqui ele cria essa lista de 500 mil elementos, só mostra na tela e no sublist ele pega um elemento dessa lista de 500 mil. Então, em tese, ele não tem mais uso depois do final da iteração do loop, então o garbage collector deveria conseguir liberar essa memória da lista de 500 mil elementos. Mas, pelo que parece, o Java não consegue, o garbage collector não consegue liberar essa memória. Ela está com referência em algum outro lugar. E esse lugar é dentro do método sublist. Tá? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou clicar a tecla Ctrl e o botão esquerdo em sublist. Tá? Vou novamente aqui ver a implementação dessa interface, que é a classe ArrayList que a gente está utilizando nesse momento. E ela faz uma verificação aqui dos índices que eu utilizei para criar a sublista. No caso aqui é o D e até, né, que é as posições que eu quero criar a sublista a partir da original. E eu dou um new sublist mandando como parâmetro esses from e to e um this aqui. Esse this é a lista original, tá? Uma referência à lista original. Então, estou olhando aqui agora o construtor deste sublist e aqui que está o problema. O root aqui é uma referência à lista original e eu estou salvando como um atributo dessa instância de sublist. Então, apesar de eu estar criando uma sublista com apenas referência a um elemento, eu vou estar tendo também referência à lista original de 500 mil elementos. Então, quando eu volto aqui, o garbage collector ele vai olhar para esse integers list para liberar a memória e vai pensar, tem alguém apontando para essa lista nesse momento? Olhando aqui no código, aparentemente não tem, porque o integers list deixa de ser usado depois deste data add aqui. Ele não é mais utilizado, não teria mais referência a essa lista. Porém, o sublist ele cria uma referência, uma outra referência a essa mesma lista de 500 mil elementos. E esse resultado, esse sublist aqui, ele ainda é salvo dentro desta variável data. Então, o sublist em si ainda tem referência, enquanto eu estou iterando aqui nos loops. Como eu tenho referência ao sublist e o sublist tem uma referência à lista de 500 mil elementos, o garbage collector não consegue liberar esta memória dos 500 mil elementos a cada iteração do loop. Por isso a gente acaba sem memória disponível. E como a gente resolve esse problema? Uma forma bastante simples aqui é dar um new ArrayList. Tá? Eu dou um new ArrayList aqui e aí o que vai passar a acontecer?
eu vou criar uma nova lista com o parâmetro que eu mandei ali no new arraylist, que nesse caso vai ser uma lista com apenas um elemento. Tá? Então aqui eu vou ter como saída desse sublist a própria lista, só que com apenas um elemento. E aquela referência que eu tinha, os 500 mil elementos, eu não vou ter mais, porque aqui eu estou criando uma nova lista. Então o Garbage Collector vai entender que, como eu não vou ter mais referência àquela lista de 500 mil elementos, eu vou conseguir liberar aquela memória disponível quando for necessário. Então eu vou dar um run aqui novamente, após fazer essa pequena correção do código, e agora a gente vai ver que quando o uso da memória chega perto aqui dos 200 MB, chegou aqui em 109 MB, o Garbage Collector vai olhar se essas listas de 500 mil elementos estão em uso. Como não vão estar mais em uso tanto pela variável integers list como pelo sublist, porque o sublist agora virou uma nova lista com um elemento, o Garbage Collector consegue liberar essa memória. Tá? E com isso a gente resolve esse problema complicado de falta de memória disponível na aplicação, porque sempre que falta memória, ela pode acontecer em qualquer lugar do código. Não necessariamente vai dar o problema do out of memory error no local onde está tendo vazamento de memória. Então a gente tem que tomar sempre cuidado com o uso do sublist e, se possível, usar aí o new array list para não ter esse problema de vazamento de memória e acabar a aplicação ficando sem memória disponível. Pessoal, basicamente o que eu tinha para mostrar para vocês sobre o sublist era isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. E se vocês tiverem sugestões aí de temas sobre problemas recorrentes aí em aplicações Java, podem deixar aí nos comentários que eu posso produzir aí um vídeo nas próximas semanas. Da minha parte é isso. Valeu!